Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 608. Nós havíamos anunciado que iríamos nós havíamos anunciado que iríamos mudar a forma de anotar, mas eu é quem anunciei, sabe? Aí uma certa pessoa que está aqui do meu lado aqui, sabe? Chama Leontina, me puxou a orelha. Não, meu filho, é para seguir, né? A programação. Fazer o quê, né? Depois que desencarnou, ainda manda na gente. Pensa bem. Pensa bem. Desencarnado mandando encarnado. Tinha que ser o contrário, né? É brincadeira. Então, nós vamos dar sequência no vídeo 608, no livro dos Espíritos, Natureza das Penas e Gozo Futuro. É um comentário de Allan Kardec, né? Que não tivemos tempo no vídeo anterior de recitá-lo. Então, é na questão 973. Então, aqui Kardec nos esclarece da seguinte forma: das penas e gozos da alma após a morte. Na verdade, das penas e gozos não é da alma, é do espírito. Porque após a morte é espírito. Das penas e gozos do espírito após a morte do corpo físico, você entendeu? Olha só. Forma o homem ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se escoima da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Então veja bem, nesse comentário de Allan Kardec aqui, pouco temos que esmiuçar. Pouco temos. Aí você pode pensar assim, mas por que pouco há que ser esmiuçado? Pelo fato do comentário já ser um esmiuçamento. Kardec, mediante as questões, né, anteriores a respeito do tema Natureza das Penas e Gozos Futuro, ele achou por bem, na questão 973, tecer um comentário. E esse comentário é nada mais que um esmiuçamento, né? Então, não há necessidade de que aqui façamos um esmiuçamento. Não há necessidade. A não ser alguma coisa assim, alma, espírito, uma situação. Por quê? Porque o comentário de Allan Kardec é o resumo de todas as questões anteriores nesta mensagem, nesse capítulo aqui. É um resumo, é um esmiuçamento. Então, até porque
nós também, no esmiuçamento, nas questões anteriores, nós já tratamos dessas questões as quais Allan Kardec está agora aqui esmiuçando. Então, esmiuçar novamente seria repetir tudo aquilo que nós já esclarecemos no esmiuçamento de todas as questões. Você entendeu? Mas aquilo que acharmos por bem comentar alguma, né? Algum item, nós vamos comentar sem problema algum. Por isso eu estou esclarecendo, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, mas ele está lendo e não está esmiuçando. Não, mas nós estamos lendo o esmiuçamento de Kardec. Isso aqui é o resumo das questões anteriores, que tanto ele e os bons espíritos já trataram, e nós também já esmiuçamos nos vídeos anteriores, né? Então, sequência. Ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual. Olha só para você ver. A alma é um ser todo espiritual. A razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atua. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. Agora a gente sabe que esse castigo de suas faltas está relacionado à lei de causa e efeito, ação e reação. Infringiu as leis divinas, obviamente, a própria alma, né? O próprio espírito, ele mesmo é autopunido. Ele é autopunido. Então, como está aqui, ó, nem que não receba o castigo de suas faltas. Então, quando fala em castigo, muitas pessoas, às vezes por falta de conhecimento, pode pensar que Deus castiga as almas, né, os espíritos. Por exemplo, a pessoa nasce deficiente física, isso é um castigo de Deus. E aquelas pessoas que dizem assim, essa pessoa nasceu desse jeito porque a mãe dela, quando ela ficou grávida, castigou ela. Mas como assim castigou ela? Eu conheço tanta história, é engraçado, né? Pelo amor de Deus. Eu conheço uma história, isso aconteceu de fato. Isso aconteceu. Só que eu não vou dizer a cidade. Eu trabalhei numa cidade, né? E nesta cidade, uma jovem deu à luz, né? Engraçado que eles falam assim, deu à luz. Eu fico por entender, deu à luz? Porque para mim, dar à luz a pessoa vai ao mercado, compra uma luz, né, uma lâmpada e dá para o outro. Mas tudo bem. Se as pessoas ficam satisfeitas assim, se sentem bem assim, deixa do jeito que as pessoas acham melhor, né? Então, eu trabalhei numa cidade em que
próximo ao serviço, onde eu e a equipe, né, nós ali trabalhando, uma jovem, né, ela teve um filhinho, né, ali teve o processo das contrações ali do parto e tal, e nós a conhecíamos porque ela morava em frente ao serviço onde nós trabalhávamos, e ela foi levada ao hospital, né, e lá realizaram todos os procedimentos, e a criança nasceu deficiente física, totalmente deformada. Tudo bem. Nós, principalmente o espírita sério, ele sabe que isso aí está relacionado à lei de causa e efeito, ação e reação. Passado, plantou Giló, vai colher Giló. E tem que dar graças a Deus ainda ter recebido aquela oportunidade de nascer naquelas condições. Pois bem, como era uma cidade pequena, o boato, que na época correu, né? Porque cidade pequena é igualzinho WhatsApp, não igualzinho Messenger, não igualzinho Facebook, cidade pequena. Que acontece na ponta da cidade, 2 minutos depois, lá no final da cidade, todo mundo tá sabendo. Porque é mais fácil a comunicação, né? Um vai transmitindo pro outro. Cidade pequenininha. Nossa. Naquela época, eu acho que se havia naquela cidade 7.000 pessoas, era muito. Mas isso é uma história verídica e eu presenciei isso. Correu um boato de que aquela moça, quando ficou grávida, né? E que chegou em casa e disse para a mãe que estava grávida, correu o boato de que a mãe a amaldiçoou. Olha só para você ver. Coisa estranha, né? Se isso fosse verdade, seria facinho a gente acabar com muitas desgraças que existem no mundo. É só você amaldiçoar a pessoa sofre um infarto, sofre isso, sofre aquilo, né? Eu mesmo, por exemplo, quantas pessoas fazem trabalho de terreiro, de macumba, de umbanda, gente, isso tá só me fortalecendo. É engraçado, né? Então, existe. Mas você estando com Deus, tudo é diferente. Então, correu o boato de que essa mãe amaldiçoou a filha. Falou assim, ó, você não esperou, né, casar para depois se engravidar? Pois bem, eu vou te lançar uma... Né? Enfim, esconjurou aquela filha ali. Amaldiçoou ela. Seu filho vai nascer aleijado. Gente, não é que a criança nasceu realmente aleijada? Mas não foi porque a mãe dela agiu daquela forma, não. Aquilo é lei de causa e efeito. Agora, aquela mãe, nós não podemos esquecer que ela, em certo grau, ela se serviu de instrumento, graças à mediunidade dela, ela ali agiu como uma médium assim, de
premonição, ou às vezes até foi inspirada pelas trevas para poder desestruturar o sistema imunológico e psicológico da própria filha, sabendo as trevas que aquele ser reencarnante iria nascer realmente de fato. Então eles apenas usaram a boca daquela mãe para poder desestruturar o psicológico e o emocional daquela filha. Então é a mesma coisa aqui, ó. Nem que não receba o castigo de suas faltas. Então as pessoas pensam, né, que Deus castiga. Acontece qualquer coisa, é castigo de Deus, né? Cai geada, castigo de Deus nos fazendeiros. Acabou com o cafezal do fazendeiro. Gente, isso faz parte da lei da natureza. Não tem nada a ver com Deus, né? Então, sequência. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma. Então, ele está mostrando aqui que todas as comunicações dos espíritos até aqui, né, tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma. Não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nos mostram como consequência perfeitamente lógicas da vida terrestre. E, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Infinita é a variedade dessas consequências. Mas em tese geral, pode-se dizer, cada um é punido por aquilo em que pecou. Você entendeu só, né? Cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos antes que lhes são caros, etc. Então você observa que nós já tratamos desses assuntos nas questões anteriores, no esmiuçamento. Tanto Kardec através das perguntas, os espíritos através das respostas e nós através do esmiuçamento. Nós tentamos mostrar nas questões anteriores tudo que Allan Kardec, nesse resumo aqui, ele elaborou. Então nós sabemos, né? Nós ficamos sabendo nas questões anteriores, né, que em tese geral pode dizer cada um é punido por aquilo em que pecou. Então, esse termo pecou aqui, ele é mitológico. Entendeu? Porque ninguém peca. Ninguém peca. Mas foi usado por falta de um outro termo. A pessoa apenas, ele comete um deslize, um infringimento das leis de Deus, né, contra ele mesmo. Porque Deus é inatingível. Então, jamais que ofendemos Deus. Jamais.
Até porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Como atingir, como ofender um ser desse? Ele é todo justiça, é todo bondade, é todo amor. Você entendeu? Então, cada um é punido por aquilo em que pecou. Vamos usar o termo pecou, para ficar mais fácil. Então, ninguém fica impune. A pessoa pode ficar impune na atual existência, amparado pela condição financeira que ele tem. Mas ele não fica impune da justiça divina, que não é capenga. A justiça da terra é capenga. Por isso ela permite ser comprada. Mas a justiça divina, ninguém a compra. Por mínimo que seja o ato, a pessoa responde por ele. Aquele ser em processo de evolução responde por ele. Entendeu? Assim está escrito. Nós já esmiuçamos, mas Allan Kardec tornou novamente a tocar nesse assunto. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, né? Pela visão incessante do mal que fizeram. Visão incessante. Entendeu? Veja bem, a pessoa que comete determinados delitos na Terra, no plano espiritual, mediante determinadas regiões umbralinas, ele depara-se com aquele ato incessantemente. Então, por exemplo, a pessoa que deu um tiro no cérebro, pá, desencarnou. Só que no plano, lá no umbral, ele se vê incessantemente cometendo esse ato. Você entendeu? Então vamos pensar assim, que durante 24 horas ele se vê cometendo esse ato. Pá, pá. É como como se repetisse 24 horas repetindo aquele mesmo ato. Pá, pá. A pessoa que perfura o coração, sangra o coração dele 24 horas incessantemente. Durante 5, 10, 15, 20 anos. Então, o ato que ele cometeu aqui na Terra, ele depara-se com ele incessantemente nas regiões umbralinas, 24 horas incessantemente. Outros pelo pesar, pelo temor, né? Pelo temor, pela vergonha de ter cometido aquilo que cometeu. Pela dúvida, a pessoa fica em dúvida. Será que eu fiz certo ou fiz errado? Será que fiz certo ou fiz errado? E pior que as pessoas reencarnam com esse transtorno. Pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos entes queridos, pela separação dos entes que eles são caros. Então, na Terra, todos aqueles que separam os entes queridos, ele se vê, mediante essa situação nas regiões umbralinas, incessantemente. A própria consciência lhe acusando. Ei, gente, não tem nada mais horrível do que a dor da consciência acusando a própria pessoa. A pessoa pode permanecer impune da Terra,
Você pode roubar, você pode matar, você pode fazer o que você quiser. Você permanece impune na terra. Mas perante a tua consciência, e principalmente mediante essas situações das regiões umbralinas incessantemente, a situação pesa, a consciência pesa, e a pessoa se vê num sofrimento amargo 24 horas incessantemente. Então, separação dos entes, que eles são caros, etc. Então agora nós vamos para o próximo vídeo.